Gente, tudo bom? Acho que hoje deu certo. Ontem tava tentando entrar na live, colocar a lua e nenhuma de nós duas conseguiu entrar. Então vamos ver se vocês hoje conseguem acompanhar. Até entrei um pouquinho antes aí para ver se estava tudo certo. Vamos esperar. Tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Dá um joinha. Flavinha já entrou. Fala, gente. Deu? Tá indo? Espera a lua entrar e aí a gente começa. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos aí com uma semana e pouco, deu mais de uma semana, de live para ajudar vocês, para nos ajudar, na verdade, para a gente não se sentir tão isolado aí nessa quarentena, nesse isolamento, para a gente falar um pouquinho da nossa relação com as crianças e com a gente mesma, tá bom? Que bom que vocês estão me ouvindo, que bom que deu certo. Vamos esperar a lua chegar? Como é que vocês estão lidando? Escreve aí para mim enquanto isso. Como é que vocês estão lidando? Aceitei. Acho que hoje vai, hein? Ei, Jonas, você curte o meu piercing? Faz também. Ei, Lua, hoje deu. Que bom. Tudo bem? Bom dia, querida. Eu tava aqui te Bom olhando e dizendo, dia. gente, a Thaís tem que fazer uma live para fazer um tutorial desse olho gatinha, minha filha, porque esse é o Todo segredo mundo do fala. sucesso. Você sabe que essa é a minha pintura de guerra, né? Eu fui parir no hospital com esse olho. Eu não tiro ele. Mara- Eu gosto. Maravilhosa. E aí, querida, me fala, não deu certo ontem, né? Mas que bom que deu hoje. É, que bom. Como é Acho que que a tá gente tá aí? precisando. Gente, vocês sabem que a Lu é mãe de muitos, né? Então, para falar agora de isolamento com filhos, ela é mestre. Vamos ouvir a Lua. Aqui são Como é que quatro. tá? Thaís, cara, tá melhor do que eu imaginei. Assim, eu Que acho bom. que eu e meu companheiro Pedro, a gente tem feito um trabalho muito grande da gente segurar nossa onda, porque no fundo é sobre a gente, Sim, né? Então, da sim, gente aliviar nossas angústias, da gente aliviar nossos medos, nossas inseguranças. Mas as uhum, crianças, elas estão num fluxo muito bonito. E aí é muito legal porque eu olho e digo, cara, é fruto de um trabalho sendo feito com elas há 3 anos, sim, assim, sabe? Assim, sim, elas estão. sim, E isso não quer dizer que elas não são, elas não, elas brigam, tem confusão, tem sim, tudo. É uma casa normal. Mas no final do sim. dia, eu não tô exausta por causa delas, assim, de Aquele estar peso, né? o tempo inteiro mediando, o tempo inteiro falando, o tempo inteiro reclamando, o tempo... não tem isso, assim, tem as coisas que são pontuais, que são parte de uma rotina de uma família, mas eu Sim. olho e digo, cara, elas estão, tá tudo bem, vamos nessa. E Cara, é por aí, como é maravilhoso que ouvir tá? isso de uma mãe que tem 4, né? Aqui, cara, eu tenho até vergonha de falar isso, mas assim, não mudou nada a minha vida. Porque eu já trabalhava dentro de casa. Eu tenho uma filha só, né? A Lorena tem 6 para 7. Então ela se vira muito bem. A Lorena é da leitura, né? Uma criança que ela, além de ser muito é, voltada muito para os outros, né? Muito do social, né? Eu ia falar introspectiva, o oposto da palavra, eu não lembrei. É, ela também é Extrovertida. muito extrovertida. E ela é muito da leitura. Então, assim, eu trabalho à tarde, eu não tenho ajuda na minha casa, então eu faço tudo aqui sozinha. Cara, pra mim quase não mudou, assim. A gente saía muitas vezes pra ir num parque aqui perto, né? 2 vezes por semana. E é isso que eu não tô fazendo mais com ela. Assim, todo o resto da minha rotina se manteve. Então, assim, eu sou aquela do meme, sabe? Tipo, eu descobri que a minha rotina pós, pós-pandemia é igual. Não mudou muito. Mas a gente sabe que o nosso mundo interno reflete. Então, algumas coisas eu estou sentindo de diferença, não durante o dia, mas à noite. Né? À noite está um pouco diferente. Ela não me chamava mais e agora ela está me chamando para dormir junto. Né? Então, algumas coisinhas estão assim, está sendo um pouquinho mais difícil. Porque o ar fica tenso, né? O ar está tenso, Sim, né, Thaís? Então, sim, assim, as crianças, fica. elas são esponjas disso que está acontecendo. Então, Sim. ontem eu estava no grupo da escola e alguém disse assim, vamos tentar não falar sobre esse assunto com as crianças. Eu digo, gente, quem conseguir, me fala, porque É muito tá difícil, muito difícil. posto. Elas ouvem. Mesmo que você não fique com a TV ligada, né? Mesmo que você tente lá na internet filtrar, as pessoas estão com medo. E aí é bacana que a gente tenha tocado nisso, Luan, porque eu estava ouvindo o Christian Dunker falar, e ele é um alento, né? Quem não segue lá a página dele, siga.
E ele estava dando uma entrevista para a Band e ele falou um negócio sensacional que eu queria trazer aqui. Tá difícil para a gente separar o que é medo do que é angústia. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, é exatamente isso. Porque o medo, né? O medo é da situação real, é o que está vindo de fora, é o medo da doença, é o medo da gente perder os nossos entes queridos, os velhinhos, os avós, é o medo da gente adoecer e não poder prover para os nossos filhos, é o medo dos nossos filhos adoecerem e a gente não poder levar no hospital, medo real, né? Medo de não ter dinheiro, medo de não ter comida, esse é o medo real. Agora, a angústia ela vem de dentro e ela vem de situações que não são do hoje. Ela vem de situações que muitas vezes estão reprimidas lá da nossa infância, de dores que a gente viveu lá atrás, que tem a ver com o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, eu dei uma surtada no começo disso tudo, porque eu fui uma criança que teve uma infância. A Adriana está falando que não, para repetir, né? Eu vou repetir. Adriana, a angústia e o medo não são a mesma coisa. Christian Dunker, isso que vocês querem que eu repita. Ele fala isso, né? Que o medo vem de fora e que a angústia vem de dentro. Eu fui uma criança que teve uma infância permeada por luto e por doença, né? Então, tem coisas dentro de mim que eu ainda preciso lidar, que tem a ver com isso que está acontecendo agora, de achar que você vai ser infectada, de achar que você vai transmitir doença para quem você ama, de achar que você vai perder quem você ama. E muitas de nós passaram por isso, né? Por doença, por luto. Então, essa angústia vem também, né? E a gente não está conseguindo separar, muitas vezes, as duas coisas e se mistura ali. E o caos dentro da gente se instala, né? Então, da boca para fora, a gente está, não, tá tudo bem, tá fingindo para as crianças. Então, assim, a primeira coisa que eu acho bacana dizer é, não vai adiantar a gente da boca para fora fingir que tá tudo bem, e da boca para dentro estar sentindo essa angústia, esse medo, e não verbalizar, e não falar para uma amiga, e não falar para um terapeuta, e não assumir para a gente mesma que tá difícil. O que você acha sobre e também, isso, Lua? Eu acho maravilhoso, e essa coisa que você traz das suas projeções, né, da sua infância. Eu conversei com a Mari e com a Dani, né, a gente tem o Maternas toda sexta-feira, e a gente falava disso, né, que esse momento, ele traz outras dores. Então, muitas vezes, quando você está ali no final do dia, histérica, brigando com a criança, gritando com seu filho, não é exatamente por algo que aconteceu ali. É porque outras coisas estão vindo à tona, outras coisas estão aflorando. E a gente precisa ter uma dimensão muito clara, né, dos tempos em que essas coisas acontecem dentro da gente. Para que a gente consiga respirar e atravessar, encarar o medo, dizer assim, tá, para o medo real, o que eu faço? Eu fico em casa. Eu fico em casa, eu dispenso funcionário, eu não levo para a escola, eu não vou passear, eu não vou descer no parquinho. Né? Para o medo, a gente age. Para as angústias, a gente acolhe. Exatamente. Toma consciência e acolhe, né? É exatamente. Ô, Thaís, fala, desculpa. Não, eu ia linkar isso tudo que a gente está falando com o título da nossa live. Porque o que acontece, né? Quando a gente não consegue fazer isso que a Lua falou, né? Então, tomar consciência dessas angústias que estão explicadas pela nossa história, né? E acolhê-las, a gente projeta nos nossos filhos. E a gente costuma chamar isso de autoritarismo, né? A gente costuma se colocar no lugar de eu sou agressiva, eu sou brava, eu sou impaciente. E, gente, ninguém é nada. A gente simplesmente repete padrões, né? Então, a gente colocou esse nome da live justamente por uma provocação. Ninguém é permissiva, ninguém é autoritária, né? Isso são coisas que a gente vai se encaixando, mas a gente está simplesmente repetindo padrões que a gente aprendeu ou reagindo a dores internas nossas, né? Então, mesmo quando a gente se vê sendo permissiva, né? Eu vou largar a mão de tudo, essa criança vai fazer o que quiser porque eu não tenho condições de entrar em conflito. Eu estou dentro de casa há uma semana. Se você está fazendo isso, também pode ser de um lugar de dor. Né? Também pode ser de um lugar de eu não posso sentir mais dor do que eu já estou sentindo. Eu não posso sentir mais angústia. Eu não posso jogar a angústia para eles. Então eu vou deixar tudo acontecer. Né? Eu não dou conta, né? Exatamente. Essa frase é muito pesada. Eu não dou conta do choro da minha criança. Eu não dou conta do querer. Né? Eles não, se eu deixar eles se eu não der o que eles querem, eles vão sofrer. Então a gente confunde o nosso sofrimento interno, a nossa dor, com essa dor da frustração que seria natural, gente.
A gente não pode tirar a frustração natural da vida da criança. Eu tenho visto um movimento aí muito perigoso de pessoas falando que a criança não pode sofrer. Eu tenho um pouco de medo disso. O que você acha disso, Lua? Eu digo, tem uma história que é assim, eu lembro de uma amiga grávida. Peraí, tem um filho aqui pedindo alguma coisa. O que você quer? Tranquila. Eu quero biscoito. Veja lá com o papai, veja se tem. Eu acho que tem na despensa. Fala lá com ele. Eu lembro de uma amiga dizendo assim, não, amiga, eu não vou ter parto normal não, porque assim, eu tenho medo da dor. Eu decidi que eu não quero ter parto normal porque eu tenho medo da dor. E eu fiquei assim, digo, gente, alguém conta para ela, pelo amor de Deus, que a gente não escapa dessa dor na vida, né? A dor do parto é só uma. Criar filhos prevê esse espaço da dor, né? A nossa e as das crianças. E essa ideia de que a gente pode privar nossos filhos do sofrimento, da frustração, da dor, é uma ideia muito maniqueísta, que a gente invisibiliza a criança. A gente só se vê, a gente se acha tão importante e tão forte, tão capaz, que a gente acha que a gente é capaz de parar o mundo nesse processo. Né? Então eu vou cessar o mundo para que essa criança não sofra. Que bem que eu acho que eu estou fazendo para essa criança. Né? E que dor é essa que dói tanto dentro de mim, que meu filho não pode nem ver, nem perceber tudo isso. Né? Então tem uma ideia muito errada, muito equivocada do controle que a gente tem sobre as coisas e sobre as pessoas. Ao mesmo tempo é uma fantasia, né? Porque não é possível nunca. E ao mesmo tempo é um delírio de que se eu controlar... Porque assim, a gente aprendeu, gente, que a gente sofria porque a gente não era perfeita. Porque a gente não fazia tudo da maneira que os nossos pais queriam, né? Pela educação que a gente teve. Então a gente acha que se a gente impor esse controle aos nossos filhos e eles forem perfeitos, eles não vão sofrer. E é isso que a Lua falou. Então, se a situação for perfeita e se o meu filho for perfeito, ele não vai sofrer. Então ele não vai sofrer o que eu sofri. Então não vai ter esse distanciamento emocional. É exatamente essa a projeção que a gente faz, né? Por conta do distanciamento emocional e do não pertencimento que a gente viveu lá atrás. E aí, o que acontece? Eles vão estar sentindo o teu sofrimento. Então, mesmo se você, da boca para fora, não disser, não falar, não permitir, primeiro que a vida tá aí. Eles não vão se frustrar com a gente, mas vão se frustrar com outras coisas. E aí você vai estar deixando eles sem ferramenta para lidar com isso. Porque você não está lidando com o sofrimento deles, né? Então, eles vão perceber, porque a criança ela tá ligada com a gente, não só por conta dos neurônios espelho, mas por conta dessa fusão emocional. E existe, gente, a gente tem enzimas dele dentro do nosso corpo. Mesmo se você for uma mãe adotiva, né? Você tem coisas do seu filho físicas no teu corpo, né? Tem um lance de você, da mãe, beijar na boca da criança. Não sei se você viu isso, Luan. Tá indo um pouco aqui, mas assim, da mãe beijar na boca da criança como uma coisa evolutiva, né? Pra você saber pela saliva, pro teu corpo saber se a criança tá bem. Olha que coisa louca isso. Lindo, então, assim, né? a gente tá ligado com eles, não tá separado, né, gente? Então, assim, eles vão sentir o sofrimento e tudo bem sofrer. E é tão difícil a gente falar isso pra gente mesma, tudo bem sofrer, né? Porque a gente não ouviu isso dos nossos pais, então a gente quer botar pra baixo do tapete esse sofrimento. Não quer nem pensar que tá sofrendo, nunca. E aí a gente sofre mais. E aí tem a outra ponta desse processo todo, né? Que assim, eu permito, porque eu quero ver aquela criança feliz, porque eu quero fazer por ela, porque né, eu acho que aquele é o caminho de eu quero evitar conflitos, isso tudo que você trouxe. E aí tem uma outra ponta que é também carregada de muita dor, que é a ponta mais autoritária desse processo da educação dos filhos, onde você não permite nada disso, né? Você não autoriza nada disso. Você silencia o tempo inteiro. Você se coloca o tempo inteiro. Você se coloca não para parar uma dor, mas para parar qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de comunicação que possa haver ali naquela família. E isso também é muito pesado. Né? Nesse momento onde a gente está confinado, né, entre quatro paredes e na gente mesma, esse autoritarismo ele pode ser um processo ele pode gerar um distanciamento muito grande, né, Thaís? Sim. Ai, desculpa aqui que eu mexi no negócio. E a gente faz isso de um lugar de controle, de novo, também para que não sofra. Se eu moldar o meu filho como se ele fosse uma massinha, né? E ele não fizer o que me faz sofrer, vai dar tudo certo. De novo, tem a ver com a gente não sofrer e a gente não permitir que a criança sofra. Porque perceba,
Vamos falar uma situação prática aqui. A criança quer ficar o dia inteiro vendo TV, né? A gente sabe que nessa quarentena a gente vai ter que liberar um pouco mais disso, porque eles estão presos, né? Uma situação extraordinária. Aí você fala assim para a criança, olha, você já viu 4 horas hoje, a gente combinou que seria 4 horas, não tem como, eu preciso te proteger, né? O teu olho está ficando vermelho, não dá, não posso liberar mais que isso. Ou a maneira que você encontrar de falar isso a partir de uma intenção de ajudá-lo, né? E não de punir. Aí essa criança, ela é uma criança, ela vai odiar. Mesmo se você for a mãe amorzinho do mundo, ela vai odiar, né? Porque a gente começa nessa coisa da educação respeitosa, achando que se a gente for linda e maravilhosa e fofinha e falar coisas fofinhas, que a criança vai agradecer, vai falar, mãe, obrigada, que bom que você está me protegendo. A criança Como não você vai, é fofa. gente, né? Como você é fofa. Então, assim, a criança vai odiar qualquer tipo de limite, porque ela está aí para isso. O desenvolvimento da criança depende dela odiar esses limites. Ela precisa ir contra a gente, muitas vezes, né? Para crescer, para se perceber o indivíduo. E aí, no caso da permissividade, né, dessa dor de não querer deixar a criança sofrer, a gente deixa. Tá bom, filho, né? Se ele começar a chorar, meu Deus, eu não vou aguentar lidar com isso, essa dor me faz doer, então deixa. No caso de ir mais para o autoritarismo, são padrões, gente, tá? Ninguém é uma coisa só, como eu falei. A gente briga por conta deles quererem, a gente não quer nem que eles queiram. Então é mais controle ainda. A gente quer que eles nos ouçam, pra gente não sofrer, e a gente quer que eles não queiram, pra eles não sofrerem. Então, assim, gente, é barrar tudo, é barrar qualquer manifestação da criança. E a gente precisa começar a olhar para esse meio do caminho. Deixa a criança querer. Não é por isso que você vai ter que ceder ou brigar por ela estar querendo. A gente quer que eles não queiram, a gente quer que eles sejam boneco de cera. E em casa, gente, menos ainda, isso vai transparecer. Todas essas coisas que já aconteciam no dia a dia vão aparecer mais nessa quarentena. Então, assim, como buscar esse caminho do meio, né? Eu vi uma coisa que me chamou a atenção de uma mãe que falou aqui, ela disse assim, eu choro escondida do meu filho de 4 anos. Eu vi. Me chamou a atenção isso, assim, a gente, nessa tentativa também de preservar essas crianças do mundo, das dores, né, dos nossos próprios medos, a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de se humanizar para eles. Então, eu não sei quem é a mãe, mas, assim, você não precisa proteger seu filho da sua dor nesse sentido. Ele pode fazer parte, junto com você, de um lugar de segurança, obviamente, não é que você vai estar lá desfalecida no chão do quarto chorando, né? Mas aquilo que você sente precisa ser familiar para o seu filho. Isso não é permissividade, isso não é autoritarismo, isso é quem você é. Então, você não precisa ter medo de demonstrar suas emoções, porque se você tem medo de demonstrar o que você sente para o seu filho, de se mostrar, você também vai cobrar isso dele. Exatamente. Você vai cobrar lá na frente que ele não sinta. A gente se sente fraca chorando, porque, gente, são anos de condicionamento. Isso que a gente está falando aqui, eu e a Lua, a gente também levou muito tempo para desconstruir, né, Lua? Eu falo que eu aprendi com Elisama a chorar. Porque mesmo na teoria, eu já li a teoria, eu já sabia a teoria. Mas eu tive que aprender com a Elisama na prática. Não foi a teoria só. Eu preciso chorar, precisa mostrar. Porque a criança, primeiro que assim, a gente tem medo do nosso choro porque a gente acha que a gente não vai sair dessa tristeza nunca mais. Porque, olha só, lá atrás não nos permitiram chorar, né? Lembra do engole choro? Para com isso, é manha, é birra, é pirraça. Então, a gente tem medo das nossas emoções, a gente tem medo do nosso choro. A gente acha que se a gente entrar nesse lugar de tristeza, nós vamos nos destruir, nós vamos destruir quem a gente ama. Porque foi isso que a nossa criança egocêntrica lá atrás pensou, né? E é a partir disso que a gente se relaciona com as crianças. É a partir dessa percepção que a gente se relaciona com as crianças. Então, a mãe que diz, eu choro escondida do meu filho, ela não vai autorizar esse filho a chorar o choro da dor, o choro do medo, porque vai ser tão difícil para ela acolher tudo isso e lidar com tudo isso. E, óbvio, ele tem 4 anos agora, é mais fácil, mas as crianças crescem. E se a gente não trabalha essas emoções, a gente se distancia delas. Né? Então, janela, né, Lu? Então, assim, é um momento, gente, da gente sentir, da gente conversar. É uma super oportunidade tudo isso que está acontecendo, da gente aprender um pouquinho mais sobre o que a gente sente e como a gente está modelando para as crianças o que é esse sentir, como a gente sai disso, né? Aqui eu tenho uma atividade, eu tenho um pré-adolescente de 11 anos, que é assim, leão com escorpião, então a intensidade assim, né, na veia. E as coisas vêm muito forte, né? Muito
muito sentidas. E aí eu digo, cara, tá bom, entendi, vamos. O que é que a gente vai fazer a partir disso? E eu tenho uma coisa que, assim, para mim o exercício, ele é uma ferramenta muito maravilhosa de me tirar desses estados, né, de confusão emocional e de angústia. E eu tenho um espaço na minha casa, então eu digo, vamos correr, eu e você? Vamos. E aí a gente dá 10 voltas aqui na casa, e aí no final eu digo, e aí, como é que você tá? Ele cansado. Eu digo, não é melhor ficar cansado do que angustiado, cansado do que chorando, sem conseguir elaborar, sem conseguir pensar no que tá sentindo? É, mãe. Então, assim, eu olho para isso e digo assim, cara, a gente tá modelando um jeito de sair das nossas angústias. Eu tô modelando para eles. Permite, você primeiro acolhe, porque senão... Porque tem uma diferença, isso que você falou é maravilhoso. Só que tem uma diferença porque a gente aprendeu com as nossas avós. Sabe quando o neném chora e a avó sai assim, calma, calma, olha a luzinha, olha a planta. Não é assim que a gente faz? As avós faziam isso, bota um pirulito na boca da criança, calma, toma açúcar, calma, peraí. A gente sai distraindo as nossas crianças para elas não sentirem. Isso que a Lua falou, gente, não é distrair, tá? Ela primeiro acolhe, ela primeiro entende, deixar claro aqui para as pessoas não saírem, tipo, mandando o filho correr, né? Engole esse choro, engole essa angústia, vamos nessa. Não, correr. Assim, vamos. Tô aqui, tá bom. Conversa, isso aí depois vai, né? Sentiu, chorou, tudo. Vamos tentar sair disso? Vamos. Eu uso essa ferramenta, filho. Serve pra você? É maravilhoso. É maravilhoso, sabe por quê, Lua? Porque as emoções são físicas, né? Então, muitas vezes, gente, não vai adiantar você falar assim, eu vou respirar contando até 10, de 10 para 1. Não vai adiantar. Porque a emoção vem, você tá naquele tsunami de angústia, você tá naquele tsunami de raiva, porque a raiva esconde medo, tá, gente? Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, a minha filha amarrou uma garrafa PET em 2 cadeiras ali atrás, nas cadeiras laranja que eu tenho aqui. E ela, no primeiro dia de quarentena, que não estava nem ordenada ainda, ela começou a chutar a garrafa. A garrafa fazia tipo um João Bobo, sabe? Ela ia e voltava. E eu dei umas porradas também na garrafa, gente, e foi a melhor coisa que eu fiz no começo da quarentena. Só que tem que fazer com intenção, né? Eu vou lá e vou tirar a raiva do meu corpo. Eu tô com medo, eu não sei o que tá acontecendo direito, eu tô confusa, e essa raiva tá me tomando, e eu tô percebendo. E eu não quero descontar ele em ninguém, nem em mim mesma. Porque eu tenho minha maior facilidade é descontar raiva em mim mesma. Então eu vou lá e como, me entupo de comida. Então eu vou lá e fico me remoendo por dentro. Eu tenho doença autoimune, não é por acaso, né? A mulher tende a descontar raiva nela mesma. O homem está acostumado a descontar para fora, né? Por conta da socialização. Então eu fui lá e falei com intenção, eu vou chutar essa garrafa. Eu tenho, em algumas lives que eu faço, eu digo para as pessoas que eu já furei o João Bobo da minha filha, porque eu vim aqui e enchi ele de porrada. E é ótimo isso, gente. É isso que a Lu tá falando. Sai correndo, faz alguma coisa, mas faz com intenção, se acolhendo primeiro. De um lugar de tudo bem sentir isso. Não de um lugar de eu sou ruim por estar sentindo isso. São 2 lugares completamente diferentes. Vocês percebem? É o lugar da compaixão. Tudo bem sentir isso. O que eu faço com isso agora? Não é só eu tô sentindo isso, eu sou ruim por sentir isso, eu não sei o que fazer com isso. É completamente diferente. Esse segundo lugar que eu falei agora é o da culpa. É o da punição. Você vai estar se punindo. Se você não quer punir o seu filho, mas está se punindo, não é por aí o caminho. Ô, Thaís, você falou super bem sobre tanto a permissividade quanto o autoritarismo estarem fundamentadas nas nossas dores, né? Uhum. Mas eu vejo também que eu acho que tem uma outra coisa que soma às dores e aos medos, que é essa necessidade de controlar tudo. Sim, total. Né? A necessidade de que a casa funcione, esteja limpa, e aí eu tô falando pra mim hoje, porque, assim, ontem foi um dia que eu dei uma surtada. A gente fala pra gente mesmo, né? O tempo inteiro. Isso é pra gente se ouvir, né? É uma terapia. O tempo inteiro. Assim, as educadoras parentais, gente, elas não são fadas sensatas, tá? Elas são pessoas, mães como vocês, né? Essa necessidade de controlar tudo, de que tudo esteja ali dentro do controle, a casa funcionando como funcionava antes desse processo maluco que a gente está vendo. Isso não vai acontecer, né? As crianças que elas estão apartadas desses processos domésticos, naturalmente, porque ou a mãe está fazendo, ou a empregada está fazendo, ou a babá está fazendo, né? Alguém está fazendo para elas vão precisar de um tempo para entender a importância delas nesse processo. Então,
chamar as crianças para cooperar não é um estalo de dedos, né? Não é um livro que você lê e você vai sair, a criança vai sair cooperando. É um processo de aprendizagem, né? Que, como qualquer outro processo de aprendizagem, leva um tempo para ele entender. Sim. E aí é muito importante a gente falar que uma rotina para esses momentos de quarentena, ela pode ser fundamental para te ajudar a sair desse pêndulo, né? Para te ajudar a encontrar um lugar juntos com as crianças e com os maridos, um lugar que vocês atravessem essa quarentena, que a gente não sabe se vai durar mais uma semana, mais 3 semanas, não sabemos. Que a gente atravesse isso de um lugar mais equilibrado, né? Menos doído, menos amedrontador, porque tudo isso a gente vai sentir, mas no final do dia a gente tem que conseguir respirar. Exatamente. E dar uma risada, né? Que bom que você falou do controle, porque eu sou a pessoa do controle, eu não sou a pessoa que vai para a raiva. Meu primeiro padrão de reação à minha angústia é o controle. Eu falei num texto essa semana que eu fui diagnosticada com toque no meu puerpério. E justamente de doença, justamente de lavar... Vocês têm noção do gatilho que está saindo para mim? Ver esses tutoriais de como passar álcool gel em você, na sacola, nas coisas da compra, no carro. Eu vi um tutorial, Lua, sem brincadeira, de uma moça falando que você tinha que passar primeiro, não pôr a mão na bolsa, então abrir a bolsa com o cotovelo, aí você passava... Não, gente, precisa se proteger, precisa. Mas olha só, de novo, tem que ver de onde está vindo essa necessidade, essa angústia, né? É o medo real? Você está lidando com o medo real de um vírus, né? Olha o equilíbrio, né? De você entender se está vindo realmente das suas dores, das suas feridas, ou se realmente é só o medo, né? Então, assim, para mim está sendo um gatilho enorme lidar com tudo isso. Não voltei a me afundar na garrafinha de álcool gel, ainda bem, né? Estou lidando com isso de uma maneira muito consciente, muito boa. Mas eu vou para o controle. Então, assim, eu posso te afirmar com toda certeza que o controle também é das nossas dores da infância. Porque a gente entendeu lá atrás que se a gente não fosse perfeita, a gente não ia ser amada. E o controle, ele vem desse lugar também de querer ser perfeita e também da culpa. Isso também veio lá do Christian Dunker, que é uma coisa maravilhosa. Ele fala que todas as doenças, transtornos emocionais, que trazem culpa, e o controle exagerado, ele traz culpa, porque você se pega fazendo rituais de controle, e para mim era com relação à limpeza, mas tem gente que faz com relação à organização. Eu não posso pôr a calça aqui, eu não posso pôr a bolsa ali. E aí você tá vendo a criança brincar e aquela casa cheia de brinquedo, e aí você tá pirando, né? Porque tem louça na pia. Níveis, né? Níveis de controle. O meu era muito aqui nesse espectro, mas as pessoas estão aqui, né? Tá todo mundo ali. Vem da questão da culpa, né? Eu não vou conseguir fazer, eu tô me exigindo, a tua exigência tá aqui, você já sabe que você não vai conseguir fazer, porque você não é um robô, você não é sobre-humano, e você já faz aquilo para sentir culpa, porque a culpa foi a tua emoção base lá da infância. Porque você sentia culpa por não corresponder ao que teu pai e tua mãe queria. Então, gente, o controle excessivo, ele tá calcado nessas duas coisas, né? Na coisa de você achar que se você não for perfeita, você não é digna de ser amada, não é digna de ficar bem, e na culpa. Eu vou sentir culpa porque é a emoção que eu sentia lá atrás, porque eu nunca conseguia corresponder. É muito doído o controle. E eu lembrei da Brené Brown, né? Quando você fala dessa culpa, o quanto de vergonha que ela carrega, né? Aquela vergonha que dói o estômago, né? Aquela vergonha que pesa nos ombros, assim. E queridos e queridas que estão ouvindo a gente aqui hoje, a gente tem a chance, nesse momento que a gente está confinado com os nossos filhos, vivendo essa família de forma tão intensa, que eu sei que era intensa para outras mulheres, né, para algumas mulheres antes de tudo isso acontecer, mas agora é como se estivéssemos mais pessoas nesse barco aqui, né? A gente tem a chance de fazer com que as crianças sintam tudo isso de um lugar muito menos pesado do que foi pra gente. Porque também não é sobre não sentir, né, Thaís? A gente não vai proteger nossos filhos desses processos internos, mas a consciência sobre tudo isso, sobre esse lugar de onde a gente veio e o que a gente pode fazer com os nossos filhos, a consciência faz... Essa é a cura. É a consciência. Exato. A consciência faz com que a gente erre, mas a gente saiba que a gente está errando. E a gente consiga se refazer desse erro, olhando no olho do nosso filho e dizendo assim, me desculpa, não é sobre você, é comigo.
Então, a gente tem a chance de se refazer das nossas dores e de trazer um pouco mais de alívio para os nossos filhos. Então, antes de pensar que proteger seu filho do sofrimento vai, de fato, protegê-lo do sofrimento, trate de cuidar daquilo que dói em você de um jeito tão difícil de olhar, tão difícil de encarar, porque isso sim pode proteger teu filho de um sofrimento muito maior lá na frente. Você vai estar ensinando na prática ele como lidar com a dor dele e como lidar com a tua. Porque ele não vai ser responsabilizado pela tua dor, né? Como a gente se responsabilizava pela dor dos nossos pais e por isso sentia tanta culpa, né? Eu preciso fazer ele se sentir bem, eu preciso fazer ele gostar de mim. Isso tudo gera culpa, gera essa vergonha que a Lua falou, né? Então, que maravilhoso que você falou isso do peso, Lua. A gente está nos permitindo sentir, nos permitindo tomar consciência, porque eu não quero que vocês saiam dessa live falando assim, meu Deus, então eu não posso mais controlar. Então eu não posso... Não, é só olhar para você. É só não, né? Porque não é fácil. É observar. Então peguem essa quarentena para começar a olhar para si. Eu tô fazendo essa ação, né? Eu tô tendo essa reação a partir de quê? O que está dentro de mim para eu agir assim? Para eu reagir assim? Só essa interiorização, essa reflexão, já esse passinho, para a criança vai refletir um tantão assim, gente, tá? Então não queiram barrar pensamento, barrar... O meu controle, ele não sumiu, né? Ele ainda é meu imã. Eu falo que os nossos padrões da infância são grandes imãs. Quanto mais você toma consciência, mais você vai andando para longe desse imã. E menos ele vai te puxar. Porque o imã é assim, né? Quanto mais pertinho, mais ele te puxa. Se você está tomando consciência, você está andando para longe desse imã. Ele ainda está aqui. O meu controle ainda está aqui. É o meu padrão. Assim como a Elisama fala que o padrão dela é ir para raiva. Ainda está aqui o padrão, né? Mas a gente tomando consciência, a gente vai andando para longe dele e vai puxar menos. Às vezes puxa, às vezes vai tudo direto, mas é o que a Lua falou. Você vai pedir desculpa e vai dizer pra criança, não é você, sou eu. Eu não consegui lidar com coisas lá de trás. Eu tô aqui pensando, refletindo sobre o meu padrão. O meu padrão é querer ser boa. E aí eu crio várias frentes onde eu quero ser boa. Eu quero ser boa no meu trabalho, eu quero ser boa no meu casamento, eu quero ser boa na minha família, eu quero ser boa para meus filhos, eu quero ser boa para minha mãe, eu quero ser boa. E aí sabe o que eu faço? Eu deixo de estar nesses lugares. Sim. Então, quando eu falo sobre presença, sobre a importância da presença e do foco, é porque para mim foi tão transformador. Você tá aqui, né? Foi tão transformador, sabe? Assim, eu deixar de querer ser boa para todo mundo e entender que eu preciso, na verdade, estar com todo mundo que eu quero estar. Isso sim é mais importante do que querer ser boa, do que querer performar, Sim. do que querer, sabe? E é uma armadilha, assim, cruel, porque você vive querendo... né? Vive para agradar, vive para querer ser boa, vive para querer que o outro te elogie. E nesse mundo do virtual, foi uma coisa que eu tive que brigar fortemente, assim, com o meu ego, assim, por que eu estou escrevendo esse texto? É para receber quantos likes? Dane-se meus likes. Sabe? Quando eu consegui virar essa chave, foi muito transformador, porque aí meu trabalho flui. Assim, eu estou escrevendo porque eu preciso escrever. E eu tenho certeza que do outro lado então essa coisa da presença, ela é muito forte. E ela é muito transformadora. Quando você está ali com a criança, você abre mão do controle, abre mão da perfeição, você deixa seus medos ali um pouquinho de lado, porque você aproveita aquele momento de olho no olho. Eu não estou conseguindo ler, mas de vez em quando eu passo o dedo assim, aí eu vejo uma pergunta, e aí eu vi uma pergunta que me chamou a atenção, que foi a seguinte: então, Lua e Thaís, não pode distrair o choro, né, da criança? E eu achei muito legal, porque, cara, experimenta dizer pro seu filho, chora, filho, chora, vem cá, chora. Experimenta dizer isso. Como é forte. E aí, depois que ele chorar, diz assim, então tá bom, agora como é que a gente sai disso? Como é que a gente vai resolver isso? Joãozinho, Joaquim quer jogar com você, será que pode? Então tem isso. Isso é maravilhoso que você falou. Mas olha só como a gente depende muito de alguém dizer pra gente o que é certo e errado. Pode, Lua? Pode? Muito! Sim. Nós não vamos responder se pode ou não. Você já tem essa resposta. Como é que você lida com isso? De onde vem essa vontade de calar esse choro? Porque se você está perguntando se pode ou não, é porque você tem vontade de calar. De onde vem essa vontade de calar o choro? É de você não estar aguentando? É de você também ter vontade de chorar e não se permitir? É de você se picotear quando você mesma chora?
tem que pensar nisso tudo, gente. Nós não vamos aqui dar resposta de certo e errado, né? O distrair, ele fala muito mais da gente do que do choro da criança. Pensa de onde está vindo essa vontade de distrair a criança, tá? Claro que tem a repetição sem pensar. A gente fazia porque os outros faziam. Mas tem muito da dor também. A gente faz porque a gente não consegue lidar com aquilo ali, nem com o nosso. Quando você consegue lidar com o seu, você lida melhor com o da criança. E se a gente está muito apegado a esses mandatórios, a esses, né, o que é que pode, o que é que não pode, às vezes a gente deixa de olhar para a criança, né? Porque tem aquela criança que entra num padrão de choro que, assim, não tá bom. Essa criança, ela precisa encontrar outros caminhos. Então, você pode dizer assim, filha, respira, vamos nessa. Por que você tá chorando? Porque diz assim, não, você precisa autorizar o choro do seu filho, né? Você precisa. Aí a criança tá ali completamente perdida nas suas emoções e você tá observando porque alguém mandou, porque você viu no vídeo. Exato. Né? Disseram que tem que deixar a criança chorar. Então, assim, não é sobre deixar a criança chorar, é sobre observar o que está acontecendo. O que é que aquela criança está pedindo ali de você naquele momento? O choro está precisando sair? Cara, autoriza esse choro. Está precisando parar, contornar, margear, juntar essa criança? Assim, filha, vamos parar de chorar e vamos conversar, né? Então, assim, a gente fica muito preso. Não fiquem presos ao que pode ou que não pode. Fiquem, na verdade, interessados nas perguntas, em tudo que está acontecendo ali nas situações que vocês estão vivendo, porque elas é que são o caminho. Elas é que vão indicar como você deve agir com seu filho. Exato. E na intenção com qual você está falando aquilo. Porque se você fala isso que a Lua está falando, vamos, porque você está com comida atrasada para fazer, já está errada a intenção. Não errada, né? Mas não é o ideal nem para você, nem para a criança. Vamos parar de chorar porque eu tenho comida para fazer. Essa criança vai se sentir bem? Você vai se sentir bem agindo assim depois? Você acha que isso daí foi bom para os dois? Agora, se você vê que a criança está perdida naquela emoção, você já permitiu, já acolheu, né? Você está num lugar de intenção de ajudar ali, né? Você está permitindo, você está acolhendo, mas você vê que a criança não consegue sair sozinha, e é exatamente isso que a Lu falou. Você tem que ajudar essa criança a sair, mas de uma intenção de ajuda, não de uma intenção de eu preciso calar porque a rotina está indo e eu preciso fazer comida. Eu não aguento, eu não quero. Vocês entendem a diferença, gente? Tá? Então, é sempre pensar isso, olhar para a criança, observar e também a nossa intenção. E esse exemplo é muito bom, né? Porque você vai do autoritarismo, assim, chega, preciso fazer o almoço, né? Até o permissivo, que é assim, filhinha, mas a mamãe precisa fazer o almoço. Né? Então, assim, esse exemplo é maravilhoso, porque ele permeia essas duas pontas, assim. Olha, não, vem cá, chora, conecta, olha, e depois a vida precisa seguir. Você precisa reconhecer que você também tem. E olha o meio do caminho disso. Olha, tá tudo bem você chorar. E agora eu preciso ir lá fazer comida e eu vou. E você vai. Você entende? Esse é o meio do caminho, gente. Nessa situação da comida aí, né? Se você achar que você não consegue lidar com a criança naquele momento, também tá tudo bem. A gente não vai ser sempre aquela mãe fada com asas que vai saber conduzir a criança. E tudo bem ela também sair disso sozinha se ela precisar. Sabendo que a mãe não reprimiu e não desautorizou. Abandonou. Não abandonou. Filho, a mãe tá ali do lado, só que a mãe precisa ver a comida que vai queimar, e eu vou e sai. Vocês entendem, gente? Isso daí também ajuda a criança, porque ela vai sair disso. Não estamos falando aqui de uma criança de 1 ano e meio, pelo amor de Deus, tá? De um bebezinho, tá? Isso também é você modelar na criança aquela coisa de eu sou capaz. Olha só, com o apoio da minha mãe mesmo distante, eu saí disso aqui e tô inteiro. Isso forma autoestima, gente. A criança sair disso e se ver inteira depois disso. Ela precisa cair, levantar, se vendo inteira. Mas não é cair porque você deu uma bronca, percebe? É a frustração natural da vida dela. Não a frustração provocada pela nossa bronca e pelo nosso desamor ali, né? É muito diferente. E essa mãe também consegue se afastar dessa criança, porque vê essa criança, confia que essa criança vai dar conta, confia que essa criança vai encontrar um jeito de se resolver sozinha, confia que se essa criança precisar, ela vai ficar do lado ali do fogão enquanto a mãe faz o café da manhã. Então, assim, essa mãe se vê. Essa mãe, ela se vê. Né? E esse caminho do meio, que não é nem lá nem cá, né? Onde a gente está olhando para as nossas angústias, olhando para os nossos medos, gente, ele não é fácil, ele não é simples, ele não é um botão que a gente vira e automaticamente tudo muda ao nosso redor. Ele é um processo de autoconhecimento intenso que... De vida, né? De vida.
de vida. E assim, e ele vai nos acompanhar o tempo inteiro. Né? Não tem um momento que você chega e você diz assim, nossa, agora eu não erro mais com meu filho. Ou agora meu filho é uma criança perfeita. Não, é sobre a gente estar olhando o tempo inteiro com muita curiosidade e muita disponibilidade para a gente se investigar nesses momentos onde a gente quer, onde a raiva vem, onde o medo vem, onde o ódio vem. Por que você está querendo esganar, né, estrangular seu filho? Por quê? De onde está vindo aquela raiva? É legítima? É legítima, mas vamos baixar um pouquinho mais? Né? Toda vez que você diz assim, não, eu tô com raiva porque ele... Eu digo, não, volta, para. Né? Vamos tentar refazer a frase quando você é o sujeito? Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Vamos tentar ler alguma pergunta aqui, Lu? Porque eu também parei aqui. Vamos. Peraí. Tem uma pergunta aqui, só enquanto você procura, eu vou responder essa da Denise. Lu, como você faz com 4? Eu não faço sozinha, a primeira coisa. Eu tenho um parceiro que é pai, mesmo. E isso não é um milagre também, não é porque ele é um homem maravilhoso e um gnomo da floresta, não. Isso é porque é um trabalho contínuo, onde ao longo desses 11 anos de maternidade e paternidade, ele também foi se construindo, né? Também foi buscando, também foi se entendendo. E é isso, assim, eu não faço sozinha. Eu não sei o que eu faria se fosse sozinha, na verdade. Porque se fosse sozinha, eu acho que eu cederia mais aos meus, às minhas angústias, aos meus medos, às minhas necessidades de controle. Eu acho que o fato de dividir faz essa jornada ser mais leve. Eu queria responder uma aqui, Lua, que é o seguinte. Tem uma moça que falou assim, mas quando a gente controla, vem menos caos, não? E aí eu digo por muita experiência própria que não. Não vem menos caos. É só uma aparência de menos caos e é essa aparência que a gente se apega para falar, ufa, então tá tudo bem. Porque a gente não quer sofrer. É sempre a coisa de não querer sofrer. Gente, imagina que você querer escapar do sofrimento é tipo você deixar o sofrimento rodando, é tipo um programa de computador que está atrapalhando o teu Word, o teu Excel, o teu Office, ele fica travando o teu computador que ele está rodando por trás. Se você não se permite sentir um pouquinho do caos, sentir um pouquinho da dor, deixar, e nós não estamos falando aqui para deixar a casa completa. Vocês percebem, gente? Nem uma coisa nenhuma. Eu não estou falando que não precisa ter uma rotina, e eu não estou falando que não precisa ter regras, limites, até para você mesma. Mas quando o controle ele é muito diferente de uma rotina, ele é muito diferente de uma previsibilidade. O controle é quando você se angustia por não ter aquilo ali. Vocês percebem, gente, a diferença? Né? O controle, você pode se chamar de controladora, você está controlando quando você não consegue lidar com a falta de previsibilidade. Né? Que é o que acontece comigo. E esse é um trabalho de entender que tá tudo bem sofrer, tá tudo bem, eu não vou morrer, eu não vou explodir, a criança não vai explodir, não vai morrer. Tem relação com a nossa história de vida, gente. Então, tenham suas rotinas. Vai ter até uma live essa semana sobre isso. Acho que é a Nanda que vai fazer, né? Não sei quem vai fazer. Mas o querer controlar tudo para não sofrer é desse lugar aí que a gente sofre mais. Porque esse programa que está rodando por trás, ele atrapalha a tua vida. Você não consegue se olhar, você não consegue olhar para a criança. Você só vive para controlar. E aí, aquilo ali é como um cachorro perseguindo o próprio rabo, gente. Porque a vida é um caos, a vida vai acontecendo. É uma ilusão, né? A gente achar que pode controlar as coisas. E esse vírus aí, esse vírus está trazendo isso na nossa cara, gente. A ilusão do controle. Ele está jogando na nossa cara isso aí. Né? Então, façam a rotina, façam as coisas, mas tem essa ilusão de que, então, se eu controlar, eu vou ficar bem sem sofrer. Essa é a diferença, tá? É maravilhoso isso. E, assim, eu amplio. Eu digo assim, ela pergunta, né? Não é mais fácil? Não é mais fácil. Sabe por quê? Porque na sua